11. Regressor Instruction. Capítulo 51. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Oh meu! Uau! Ambos Park Deok-gu e Jun-Gyeon olharam para a cidade livre de Lindell com espanto estampado em seus rostos. Os membros executivos da Blue não puderam deixar de sorrir com suas reações. Assim que o portão oeste se abriu, entramos em uma cidade de aparência majestosa. O estilo da arquitetura básica parecia ser baseado na cultura ocidental, e todo lugar fervilhava de gente que eu sabia que vinha da terra. Acima de tudo, notei que a maioria das pessoas tinha cabelos escuros. A cidade livre de Lindell é onde a maioria dos coreanos está localizada. Depois disso, ouvi dizer que pessoas de outros países também estão sendo convocadas. Sim. No caso das masmorras tutoriais pertencentes ao Império Sagrado, estão sendo convocados os coreanos, japoneses e taiwaneses. Eles também estão vivendo com suas raízes em cidades dentro do Sacro Império. Você também pode ver japoneses e taiwaneses em Lindell. Por serem do mesmo distrito, vivem em troca. Entendo. Fiel a esse fato, pude ver japoneses no meio da multidão agitada. Até mesmo alguns dos membros da Guilda Azul, eu havia notado, eram japoneses. A República. Os chineses e russos estão sendo convocados. Ainda assim, era melhor ser convocado aqui. Olhei em volta novamente e vi a paisagem movimentada agradou meus olhos. Havia várias barracas com seus respectivos donos, e pude até ver um grupo saindo para caçar. Estou procurando um padre. Estou procurando um padre para ir caçar. Quem quer isso? É um item raro e único. Até a praça principal me lembrava a realidade. A cidade inteira me fez sentir como se estivesse de volta à Terra, embora em um período de tempo diferente. Esta foi provavelmente a razão pela qual Park Deok-gu e Jun-Gyeon continuaram olhando em volta com admiração. Não havia edifícios altos. Em vez disso, as infraestruturas tiveram um toque antigo. Eu podia ver lojas e restaurantes lindamente decorados com pessoas comendo. Não parecia que estava em outro mundo. Parecia que eu tinha ido para o exterior. O riso da multidão de pessoas, e eu peguei uma sugestão de um idioma que não entendia. Claro, a cidade não era só riquezas e glória. Também existem favelas. Sim. Na direção oposta de onde deveríamos ir, avistei edifícios em ruínas e pessoas vestindo roupas de menos qualidade do que o resto. Não pude ver o suficiente para observar como eles viviam àquela distância, mas já podia adivinhar como era. Até mesmo a lacuna entre ricos e pobres existia aqui. A cidade tem suas próprias políticas de bem-estar, mas seus efeitos são insignificantes, como você pode ver. Não admira. Não tinha nada a ver comigo, então balancei minha cabeça e desviei meu olhar. Quando saímos da entrada e passamos pela praça, um grande edifício apareceu. Lee Sang-hee, que estava olhando para a expressão de admiração de Park Deok-gu, sorriu. Bem-vindo a Blue. Oh meu! A Guilda Azul possui um prédio de escala maior do que eu esperava. Não parecia ser uma guilda que enfrentava a possibilidade de ruína. Eu poderia pensar no porquê, no entanto. Eles podem ser mais estranhos com suas aparências, especialmente agora que seu status estava afundando. Lee Sang-hee olhou para o resto de nós, o sorriso em seu rosto nunca desaparecendo. Vou guiá-los. Bem. O primeiro andar tem átrio e abrigo. Seria conveniente pensar nisso como um lugar onde você costuma receber solicitações de outras guildas ou grupos. Além disso, também tem um lugar onde você pode relaxar. Se você está indo para um jantar simples, você pode fazê-lo na taberna do primeiro andar. Outros grupos e membros da guilda costumam se reunir lá, então espero que você os use com frequência. Tudo bem, obrigado. Isso está anotado. Opa, parece que você pode beber álcool aqui. Sim. Você pode ter certeza de que será muito melhor beber aqui do que em um bar qualquer. Há um restaurante da guilda no porão, então você pode usá-lo a qualquer hora. Claro, também é grátis. Ok, isso é bom. Como você está na 7ª geração, também pode usar o segundo andar. O segundo andar? Sim. Vamos subir juntos. Parecia que estávamos visitando nossa nova casa. Assinamos com a cabeça em resposta à saudação da recepcionista. Paramos em silêncio no saguão principal no primeiro andar e subimos para o segundo andar.
Um espaço bastante grande entrou em nossa linha de visão. Há muitos quartos vazios, então você pode escolher qual quiser. Obrigado. Eu esperava que o segundo andar também fosse grande, pelo que pude ver no primeiro andar, mas também não esperava que fosse dessa escala. O corredor em si era bem espaçado e mesmo os quartos não decepcionaram. Claro, provavelmente porque nossa festa ainda era pequena. O espaço parecia grande demais para um grupo de 4 pessoas. O interior da sala, observei, também parecia muito bom. Algumas camas pareciam que podiam acomodar 2 pessoas em vez de uma. A sala parecia um pouco aberta, pois havia apenas móveis básicos instalados, mas saber que poderíamos personalizá-la mais cedo ou mais tarde me fez sentir melhor. Opa! Jungaia olhou para mim com expectativa. Ela esperava que dividíssemos um quarto. Acho que há muitos quartos. Acho que só podemos usar 3. Você não acha? Ponto. Eu acho que é perfeito se eu e Kim Sung conseguirmos o nosso, e se Jungaia e Jung Ki-yeon usarem um juntos. Park Deok-gu, seu porco. Ah! Não importa se você fizer isso, mas... Grandeza. Acho que o quarto ao lado seria mais adequado para vocês dois. Sim. Você pode fazer tudo o que se sentir confortável para fazer. Lutei para conter minhas emoções. Uma olhada em meu rosto deixou Jungaia e Park Deok-gu ansiosos. Eventualmente, Jungaia assumiu o quarto ao meu lado, e Kim Sung e Park Deok-gu ocuparam os quartos à nossa frente. Eu estava um pouco preocupado com a possibilidade de Jungaia dormir no quarto ao lado do meu, mas tomei o cuidado de não demonstrar. Seria melhor dar uma olhada nela enquanto o resto estava ocupado ou dormindo, mas eu esperava que ela não se esgueirasse para dentro do meu quarto. A sala de treinamento e o terreno ficam atrás do prédio. Não há sala de prática privada, mas há um centro de treinamento conjunto que pode ser usado pela 7ª geração. Se você quiser usar o estúdio pessoalmente, pode se inscrever no lobby e usá-lo. Ah, entendo. E o Sr. Ki-yeon? Sim. Há um espaço separado para você. Espera, sério? Vamos. Eu vou te mostrar. Sim, ok. Segui Lei Sang-gi com uma expressão levemente satisfeita. Park Deok-gu, Jungaia e Kim Sung vinham atrás de nós com expressões curiosas em seus rostos. Ao entrar na sala no final do corredor do segundo andar, meu queixo caiu sem perceber. Esta foi a primeira vez que fiquei verdadeiramente pasmo depois de entrar em Lindell. Você pode trabalhar aqui no futuro. Uau! Havia uma montanha de livros empilhados em um lado da sala, mas o que mais se destacou para mim foi a infinidade de equipamentos de alquimia que preencheram o espaço. Havia itens usados nos tempos modernos, como beckers NT tipo aqueles potes com medidas, frascos e ferramentas básicas de alquimia que eu já conhecia. De um lado, os catalisadores e outros materiais eram sistematicamente organizados de acordo com seus tipos, e pude ver outros pedaços de maquinário com os quais ainda não estava familiarizado. A maioria dos itens apresentados por Shai-Ha foram colocados ordenadamente na sala. O kit de alquimia para a fabricação de drogas da antiga república também estava devidamente empilhado de um lado. Esse lugar. Esta é a oficina de alquimia que você usará. Ah! Na verdade, eu queria aumentar um pouco mais a escala, mas foi a primeira vez que preparei um lugar assim para não combatentes. Não. Isso é, na verdade, é mais do que suficiente. Disseram-me que o experimento não deveria conter outras impurezas, então instalei artefatos que incluíam magia de desinfecção em toda a sala. Ela fica no final da sala e tem outros artefatos instalados para facilitar a ventilação, para que você possa usá-lo confortavelmente. A magia defensiva também é instalada por padrão porque pode haver acidentes inesperados. Obrigado. Eu não conseguia entender o que estava sentindo. Foi a primeira vez que tive meu próprio espaço. Eu nunca tive um na Terra. Parece um laboratório usado por cientistas, Jung. Parece tão legal. Opa! Os presentes de Shai-Ha ainda eram os itens mais valiosos aqui. No entanto, a Guilda Azul também fez o possível para me fazer sentir que não estava sendo negligenciado. De repente, eu queria descobrir se algum alquimista também havia conseguido começar bem assim. Havia livros de grau heróico, kits de alquimia de grau de heróico, oficinas plausíveis apoiadas por guildas, bem como inúmeros materiais e catalisadores dados a mim não apenas por uma, mas por 2 guildas. Eu sabia que,
Se não pudesse produzir resultados com esse equipamento de alto nível, haveria sérias consequências. No entanto, a atmosfera do meu espaço de trabalho me fez sentir que poderia alcançar qualquer coisa. Minha confiança havia aumentado. Eu sabia que todos aqui consideravam a alquimia uma habilidade ineficiente. O ouro necessário para fabricar itens não valia os resultados, e outras formas de magia eram mais desejáveis para os habitantes da cidade do que isso. Eu sabia que Lei Sangue havia dado um salto bastante arriscado de investimento para mim. No entanto, ela não precisaria ficar desapontada. Eu poderia fazer qualquer coisa com o equipamento que foi fornecido para mim. Jung. Estamos saindo para comer agora. Vocês todos podem ir em frente primeiro, Deokigu. Quero experimentar algumas coisas. Encontro você mais tarde. Por favor, leve a Ian com você. Park Deokigu mostrou uma expressão ligeiramente lamentável. Mesmo assim, ele acenou com a cabeça. Lei Sangue, no entanto, ficou agradavelmente surpresa. Do ponto de vista maternal, o filho mais novo acabava de demonstrar entusiasmo para o trabalho, o que agradou muito. Como eu não poderia? Eles haviam organizado tudo de forma tão motivadora que comer era a última das minhas prioridades agora. Um dia de folga parecia bom, mas minha empolgação foi demais para resistir. Havia muitas coisas que eu queria experimentar imediatamente. Não. Na verdade, eu estava pensando em oferecer um jantar simples hoje, mas acho que deveria adiá-lo para a próxima vez. Todas as outras partes estão presentes, portanto, esses horários parecem os mais adequados. Se precisar de alguma coisa, diga-nos no saguão do primeiro andar. Vamos explicar as várias facilidades na guilda que não poderíamos explicar hoje até então. Estou me despedindo agora. O sorriso grande em seu rosto parecia fofo. Não. Eu preciso fazer algum treinamento também. Eu também preciso organizar minhas coisas. O que Jungaian fará? Isso. Bem. Eu também vou praticar. E quanto a Ung Kim-sung? Acho que gostaria de dar uma olhada na cidade. Quero fazer um tour e ver de tudo, desde os templos até as favelas. HM. Fiquei um pouco preocupado. Eu ficaria muito fraco para me defender se ousasse me aventurar na área da favela sozinho e me encontrar com alguns malandros. No entanto, eu sabia que Kim Un-sung era forte o suficiente. Eu tinha muita confiança em seu intelecto e força. Sim. Eu vi muitas pessoas na praça antes. Acho que a maioria deles são pessoas que também procuram membros de partido. Ah. Sim. Podemos encontrar nosso mais novo membro lá. Foi só então que pude entender aproximadamente o que ele planejava fazer. Quer ele encontrasse a pessoa dos templos ou das favelas, de alguma forma eu sabia que Kim Un-sung procuraria o quinto membro do nosso grupo. A única questão era se ele seria capaz de encontrá-lo imediatamente. Regressor Instruction Capítulo 52. Você encontrou uma nova receita, poção básica de saúde feita com sucesso, inteligencialmente em 1, combina vela venenosa e sangue de troll. Você obteve sucesso em uma nova combinação de catalisador, inteligencialmente em 1, combina erva venenosa e essência mágica. Você obteve sucesso em uma nova combinação de catalisador, combina grama venenosa e orquimolar. Nova combinação de catalisador falhou. A alquimia não era tão difícil. Claro, isso não significa que a lógica encontrada na tecnologia não se aplica à minha habilidade. O momento de usar o círculo mágico de síntese, o tipo de círculo mágico que varia de material para cada catalisador, a quantidade de poder mágico que entra no círculo mágico e a combinação de catalisadores e materiais. Era preciso pensar em cada pequeno aspecto, entendê-los e trabalhar neles. Isso me lembrou de fazer experimentos mais do que qualquer outra coisa. Junto com os experimentos, veio a grande probabilidade de fracasso. É por isso que é preciso ser cauteloso quando se trata de alquimia. Considerando o ouro gasto em um experimento porque os materiais necessários eram caros, várias hipóteses tiveram que ser feitas depois de se aprofundar nas teorias sobre a fabricação de poções ou combinações de catalisadores. Com base na hipótese de alguém, um experimento virtual seria conduzido, e com base no sucesso do experimento virtual, o cientista decidiria quando seria o momento certo para atacar. Era basicamente assim que os alquimistas faziam sua alquimia. No entanto, esse tipo de metodologia não funcionou comigo. Por quê? Porque eu tinha muito dinheiro sobrando.
Planejei usá-los em experimentos virtuais para mergulhar em inúmeras combinações de catalisadores e pulsões. Eu descartaria teorias e hipóteses elaboradas e me concentraria exclusivamente nos resultados que receberia por minha própria conta lógica. Claro, eu também tive que considerar que minha eficiência seria diferente da de um alquimista normal, que teria praticado em um catalisador raro antes de tentar qualquer outra coisa. Fracassado, fracassado, fracassado. Droga. Eu sabia que não deveria perder tempo tentando encontrar as razões para minhas combinações. Em vez disso, tive que me concentrar em como exatamente poderia reverter minhas falhas. Bem-sucedido. Eu não sabia quanto exatamente, mas poderia supor que cerca de 1000 euros já tinha sido gasto na semana passada. No entanto, isso não significa que tudo foi gasto em nada. Não foi imediatamente perceptível, mas as receitas de poções vendidas no mercado por padrão já estavam armazenadas na minha cabeça e, acima de tudo, fui capaz de aumentar minha inteligência e estatísticas mágicas. Em outras palavras, comprei minhas estatísticas aumentadas com o ouro que recebi. Mais uma vez, quando estava prestes a colocar ouro em meu kit de alquimia, ouvi uma voz do lado de fora. Opa! Ah! Entre! Não se esqueça de desinfetar com os artefatos. Ok. A porta se abriu para revelar Park Deokegu e Jungayan. Não fiquei surpreso neste ponto. Quando vi alguns dos sacos em suas mãos, pude adivinhar por que eles vieram. Por que você está trazendo isso? Outros membros da guilda já decidiram me ajudar a organizar minha bagagem. Eu também já informei o atendente do saguão, para que você não precise movê-lo da próxima vez. Não. Se não fizermos isso, então não teremos nenhuma desculpa para ver você, Young. Não sei como podemos viver no mesmo andar, mas nunca nos vermos. Posso colocar sua bagagem aqui? Sim, você pode deixar isso aí. Obrigado, Deokegu. Bem, isso não é grande coisa para mim. Oh, opa! Você já comeu? Ah! Encolhendo-me um pouco, me virei para olhar a hora. Eu estava tão focado no trabalho que perdi a noção de quanto tempo havia se passado. Acho que estou um pouco ocupado. Ah! Então, vamos comer juntos. Isso parece ótimo. Eu ri das expressões alegres de meus dois amigos. Parando brevemente, fui verificar a bagagem. Parecia que todas as minhas mercadorias encomendadas haviam chegado corretamente. A propósito, onde você pediu todos esses itens? É um catalisador para cada alquimia. Oh, essa poção que você fez. Você pode salvar as pessoas que estão morrendo com isso. Não. Só cura feridas básicas. Oh, Ayan. Nada ali não deve ser tocado. Nem pense em beber. Sim, sim. Eu realmente não sei nada sobre alquimia, então. O que você está tentando fazer? Bem, por agora. Estou tentando ganhar dinheiro. Resisti à vontade de rir da confusão que minhas palavras trouxeram aos rostos dos dois. No entanto, o que eu disse era verdade. O dinheiro era a coisa mais importante para mim. Era natural ganhar tanto quanto eu gastava. Se eu quisesse ser um bom investimento, precisava trazer muito dinheiro para a mesa. Afinal, não foi apenas Kim Il-sung que investiu em mim. Também havia Chae-ha. Eu já havia entregado a lista a ela, mas era natural que ainda parecesse útil para ela. Claro, o que eu estava fazendo era segredo. Park Deokegu e Jungayan não precisavam saber sobre isso. A propósito, o que Il-sung está fazendo atualmente? Mesmo. Acho que não vejo Il-sung há muito tempo. Bom. A gente treina juntos no centro de treinamento, mas depois do treinamento ele sempre corre para a favela com um pouco de comida na mão. Oh, eu sabia que era um bom homem, mas ele é realmente tão anjo. Não sei que tipo de trabalho voluntário ele está fazendo, mas já faz uma semana que ele começou. Meu Deus. Bem, parece tanto respeitoso quanto ruim. Você quer dizer que ele planeja fazer isso todos os dias? Pode ser. Ah, acho que há momentos em que também ouço contos de novas masmorras. Enfim, Yun-sung está andando pela cidade e parece estar procurando por alguém ou por informações. Uma coisa é certa, que Yun-sung é muito legal. Voluntário. Claro, combinava com ele. Achei que ele traria novos talentos, mas parecia que demoraria mais do que eu esperava. Se pudéssemos recrutar rapidamente, não haveria razão para fazer trabalho voluntário lá ainda.
Não sei o quanto você pensa nas pessoas de lá, mas às vezes franzir a testa não é a única preocupação. O que? Eu senti que algo ia dar errado em breve. Vamos lá só desta vez? Não parecia que algo muito ruim iria acontecer. De qualquer forma, meu trabalho havia chegado aos estágios finais e eu estava realmente curioso para saber o que meus companheiros de partida estavam fazendo. Olhando para os rostos de Park Deok-gu e Jun Ga-yan, eu me decidi. Eu deveria ir uma vez também. Mesmo. Estou um pouco curioso. Eu me pergunto como é nas favelas. Bem, vá comigo. Opa. É assim mesmo? Sim, sim. Park Deok-gu parecia querer ir também, mas parecia estar preso entre arruinar meu tempo com Jun Ga-yan ou não. Sorri para mim mesmo e me virei para Jun Ga-yan. Então devemos ir agora. Você está pronta, Ayan? Sim, sim. Foi bom apenas levantar e fazer o que tínhamos planejado na hora. Eu nem mesmo tive a chance de fazer muitas explorações desde que estive tão ocupado, então isso era bom. Subindo na carruagem que nos levaria ao nosso destino, segurei a mão de Jun Ga-yan. Ela positivamente brilhou com isso. Parecia que estávamos fazendo um tour pela cidade. A paisagem pela qual passamos parecia interessante. No entanto, a sensação gloriosa não durou muito. Conforme a carruagem nos rodava lentamente, o cenário também mudou de rico e majestoso para pobre e incômodo. Até o próprio cocheiro pôde sentir a desagradável mudança na atmosfera e parecia pouco à vontade. O próprio ar parecia úmido. Por que você está indo para este lugar? O cocheiro não pôde deixar de perguntar. Nada especial. Na verdade, não faz muito tempo que entrei na cidade. Estou curioso para saber como é este lugar. Ah, parece que você recebeu uma oferta de uma guilda em boas condições. É constrangedor, mas eu sim. Foi então que vi um jovem caminhando na calçada. Ele se moveu com a cabeça baixa, mas pude ver sua expressão ansiosa quando ele nos olhou. Ele estava com medo de que pudéssemos machucá-lo de repente. As pessoas que viviam aqui eram as que foram rejeitadas para receber qualquer oferta de guilda. Ou eles estavam simplesmente com muito medo de entrar em uma... As circunstâncias de cada pessoa por quem passamos eram desconhecidas para nós, mas uma coisa era certa: este era um lugar muito infeliz. A atmosfera é um pouco diferente do oeste. Opa! Você sente isso também? Agora eu me sentia realmente preocupado. Com uma carruagem para nos conduzir, era quase como se Jun Ga-yan e eu estivéssemos exibindo nossa diferença financeira para as favelas. No entanto, também sabia que ninguém ousaria nos atacar. Seja por medo ou pelo fato de que sabiam que estávamos em uma guilda e, portanto, éramos mais fortes. Todos eles tinham hesitação em seus rostos. A situação ameaçadora parecia a mesma quando Jun Ga-yan e eu descemos da carruagem. Assegurei-me de estar protetoramente perto dela, pois estava preocupado com o que essas pessoas poderiam fazer. Então avistei uma mulher com roupas de alta qualidade com pessoas com roupas sujas se aglomerando ao seu redor, verificando a janela de status e o nível de talento do jogador Sun Eyeon. Nome: Eyeon-sun. Título: Santa dos Abandonados. Idade: 32. Disposição: voluntária ideal. Trabalho: padre nível heróico. NT: eu pensei em colocar sacerdotisa TBM em vez de padre. Refeitos ocupacionais: aquisição de conhecimento básico do poder divino. Refeito ocupacional: aquisição de conhecimento intermediário do poder divino. Capacidade: força menos a 30, limite de crescimento, normal ou menos. Agilidade 28, limite de crescimento, normal ou superior. Saúde menos a 30, limite de crescimento, heróico ou menos. Inteligência 45, limite de crescimento, heróico ou superior. Durabilidade 32, limite de crescimento, raro ou menos. Sorte 45, limite de crescimento, heróico ou superior. Magia 69, limite de crescimento, lenda ou superior. Equipamento: nenhum. Oração do Santo Talento. Revisão geral: não é exagero dizer que ela nasceu para se tornar uma padre ou, se preferir, sacerdotisa. A diferença entre ela e Lei Leone, um jogador podre, também é muito clara. Por favor, não pense em abordá-la por acaso. Ao contrário de Lei Leone, ela é uma pessoa limpa. Com esta informação, fiz questão de olhar para a mulher com um olhar mais próximo e mais focado. Meus olhos se arregalaram. Esta mulher tinha estatísticas divinas lendárias. Surpreendentemente,
Ela me lembrou Jungayan. Avistei Kim Il-sung no meio da multidão. No entanto, ele não era o centro das atenções. Em vez disso, Sun Leong era. Percebi que a roupa e a bandeira de Sun Leong eram muito diferentes. Eu não sabia o que Kim Il-sung estava fazendo, mas uma coisa era certa, ela provavelmente era o alvo pretendido. Alguns se perguntariam por que tantas pessoas estavam aglomeradas ao seu redor. Mas para alguém com habilidades de observador como as minhas, era óbvio o porquê. Ah, todo mundo está tentando recrutá-la. Eu tinha certeza que era esse o caso. Parece que o talento que Kim Il-sung queria atrair dessa vez não era alguém que ele só queria. Era um talento que todos desejavam. Era chocante que alguém com a estatura de Sun Leong não fosse afiliado, mas ela era. A partir disso, entendi por que Kim Il-sung visitava esse lugar com frequência e por que havia muitos membros do clã que pareciam não ter relação com o trabalho voluntário. Todo mundo estava ocupado fingindo ser bom. A aparência de todos se voluntariando coletivamente para chamar sua atenção foi um espetáculo. O santo das aldeias. Aos meus olhos, eles pareciam porcos que não queriam trabalhar, mas tinham que fazê-lo por interesse próprio. Se havia uma coisa que eu não esperava, era que Jungayan tivesse a mesma opinião que eu. Eles parecem porcos tentando engordar. Sim. Opa. Eles parecem. Eles parecem porcos. Ao contrário do meu tom mais baixo, a voz mais alta da Jungayan atraiu a atenção das pessoas próximas. Droga. Regressor Instruction capítulo 53. Eu poderia imaginar como Jungayan e eu devemos ter parecido para eles. Jungayan até parecia ser mimada em produtos para a pele por causa da diferença de justiça. Essa era a grande diferença. No entanto, eu sabia que comigo na mistura, também parecia que éramos um jovem casal que havia vagado pelas favelas porque estávamos curiosos sobre isso. No final, porém, eu sabia que qualquer que fosse o preconceito contra nós, os pobres não ousariam nos enfrentar totalmente. Na cidade Livilindel, usar roupas elegantes significava que você era forte, poderoso e tinha muito ouro. No entanto, não eram apenas os pobres que nos olhavam com os olhos cheios de hostilidade. Essa não era uma boa notícia que Sun Leong estivesse entre aqueles que olhavam com desaprovação. Isso foi apoiado pelo fato de que Kim Il-sung estava interessado nela. Enquanto isso, Jungayan só agora havia percebido o erro que havia cometido. Sun Leong finalmente passou a multidão e começou a andar para cá. Eu não sabia se era uma expressão apropriada, mas parecia uma irmã da igreja por algum motivo. Com cabelo comprido e olhos grandes, parecia que ela nunca tinha sofrido antes. Sun Leong imediatamente abriu a boca antes que Jungayan pudesse evitar pensar em como lidar com a situação enquanto evitava seu olhar. Peça desculpas a eles. Ponto. Desculpar-se. Ninguém aqui merece ser insultado por gente como você. Os batedores da guilda imediatamente apoiaram suas palavras. Eu tive que rir dessa situação absurda. Claro, eles ficariam do lado dela. Não sei quem você pensa que é, mas acho que deveria se desculpar. Eu quero que você cancele esse discurso retórico imediatamente. Você é da Guilda Azul. Mercenários Vermelhos e outras grandes guildas não estavam entre eles. Foi realmente assim que aqueles dos clãs menores ousaram falar conosco. Era compreensível que alguém como Sun Leong se dirigisse a nós dessa maneira, mas eles... Que audácia! Uma pessoa egoísta e ambiciosa. Analista computacional. No entanto, eu sabia que quem visse essa cena pensaria que éramos o casal preconceituoso e que eles eram os responsáveis pela justiça. Foi uma situação em que o bom e o mal foram divididos, e distorcidos. Um erro. Não. Isso nunca poderia ser considerado um erro. Eu não sabia quando aquela guerra de recrutamento estava acontecendo e quanto progresso Kim Il-sung tinha conseguido fazer até agora, mas havia tantos concorrentes em primeiro lugar que não havia como podermos fazer uma boa oferta de recrutamento. De qualquer forma, sua principal prioridade parecia ser ajudar os pobres. Já que ela era sem dar muita importância sobre isso, parecia não haver maneira de ela sequer pensar em ingressar em uma guilda. Foi naquele instante que uma maneira totalmente nova para ela se juntar a nós veio à mente. Eu lentamente abri minha boca enquanto puxava os ombros, que pareciam um pouco mortos para o lado. Não vou retirar a declaração. O que? Eu disse que não iria retirar. Por que?
Não acho errado dizer que eles são como cães porcos quando não fazem nada e comem o que os outros dão. O que você está falando? Você. Você é da Guilda Azul. Minha filiação e minhas palavras não têm nada a ver com isso. Não importa se eu sou de Blue ou não. É um pensamento muito pessoal que não tem nada a ver com o que minha guilda representa. Há coisas que você pode e não deve dizer. Você não sabe nada sobre este lugar. Você não merece culpá-lo simplesmente porque está em boas roupas e em uma boa posição. Nesse ponto, eu sabia que Sun Yeong estava se exaltando pela maneira como ela falava. Eles não estão aqui porque todo mundo é bom. Eles foram forçados a se reunir devido às suas próprias circunstâncias. Um pequeno erro neste continente pode custar-lhe a vida. Não há como uma pessoa que tem um talento especial como você, que está sendo contatado por uma boa guilda e está vivendo bem, possa entendê-los. Quando um talento especial apareceu, tive que segurar meu riso. Se ela soubesse. É engraçado. Sim. Faz um tempo que não venho aqui, mas pelo menos tenho vivido 10 vezes mais intensamente do que aqueles de lá. Provavelmente, posso dizer o mesmo de todos vocês aqui. O mesmo vale para o membro da guilda que você vê ali. Ele deve ter conquistado essa posição não apenas por arriscar sua vida para ir caçar, mas também por se entregar ao trabalho árduo ou desagradável. Ninguém quer morrer. Da mesma forma, ninguém quer trabalhar. Ah! O mesmo é verdade para mim. Superando o risco de morrer muitas vezes, consegui entrar na Azul. Mas e essas outras pessoas? Não é desse jeito. Esses são. Sim. Ponto. Acho que sei mais ou menos porque eles são assim. O que você está falando? Foi você quem os fez assim. A expressão de Sun Yeong era perigosa. Mas se alguém pensasse sobre isso com calma, eles veriam a lógica em minhas palavras. Foi você quem os domesticou. Você que os domesticou, que providenciou um lugar para se alimentar e deu-lhes roupas para vestir. Você os tornou perdedores. Você sabe do que está falando. Você acabou de dizer que ainda não está aqui há muito tempo. Saber o estado exato da cidade. Se você fala algo assim de forma tão imprudente, não é por minha causa que as pessoas aqui estão vivendo assim. É por causa de pessoas como você. Claro, eu não sabia sobre essas pessoas em detalhes, mas eu sabia exatamente que tipo de humanos eles eram. Ah, como eu. Você quer dizer aqueles que optam por trabalhar duro para poder viver. Não estou falando de uma pessoa que trabalha muito. Quando digo pessoas como você, quero dizer pessoas que ignoram e desprezam aqueles que estão abaixo de você. Você é o que faz Lindell apodrecer. Ela também não estava totalmente errada. No entanto, sua lógica era ingênua. Eu nunca fiz nada de errado para os outros. Talvez alguns humanos se sintam assim, mas nunca fiz isso para tirar vantagem deles. Não são as pessoas aqui que você precisa ajudar. Existem aventureiros que arriscam suas vidas em expedições e trabalhadores trabalhando em lugares difíceis. Claro, não fiquei insatisfeito com a própria ideia do trabalho voluntário. Eu respeitei essas pessoas e o que elas representavam. No entanto, o método dessa mulher estava errado. Ela achava que era o voluntário ideal. Acho que sei do que você está falando. É óbvio que você não dá peixes a eles, mas diz a eles como pescar. Você quer fazer isso. Você, pelo menos não fazendo nada, não merece dizer isso. Você não faz nada por essas pessoas. As palavras não são convincentes. Eu vim para atuar. O que? Levantei levemente minha mão e abri minha boca. Todas essas pessoas aqui, vou contratá-los. Sim. Vou contratar todo mundo aqui. Não será perigoso, mas pode ser um trabalho árduo. Você não precisa se preocupar muito. Aqueles que podem mover seus corpos podem fazê-lo. O salário por hora também ficará acima do salário básico por hora. O que? É uma oportunidade de sair do estado atual e se recuperar. Não podemos fornecer acomodação, mas fornecemos almoço. O que você está tentando fazer? Cabe a você escolher se permanecerá aqui como uma pessoa que continua a depender de outros ou se tornará um verdadeiro membro de uma sociedade. É hora de se levantarem por conta própria, todos. Eu calmamente comecei a olhar ao redor. Todo o lugar ficou silencioso. No entanto, uma pergunta veio de alguém que se atreveu a perguntar: qual é o trabalho? É muito simples e não é perigoso. Podemos prometer que não haverá absolutamente nenhum risco. Seria confortável pensar nisso como um trabalho simples. O salário por hora.
Eu vou te dar um ouro. Se houver trabalho adicional, poderemos pagar parte da saúde separada. Seria melhor definir o horário de trabalho para 8 horas por dia. Com minhas palavras, eu podia ouvir murmúrios ao redor. Se você não consegue acreditar, vou levar essa pessoa aqui. Gesticulei para Sun Yeon, como consultora de nossa empresa. Isso servirá como sua garantia. Eu nunca disse que não. Quer que você observe o que estou fazendo? Isso. Isso é uma oportunidade para você. Mesmo aqueles que não são totalmente capazes fisicamente podem fazê-lo. Teria sido bastante decisivo ter Sun Yeong como consultor da empresa. As pessoas lentamente começaram a levantar as mãos. Eu vou fazer isso. Isso. Eu farei isso também. Eu também. Se você me deixar no comando, com certeza vou trabalhar duro. Foi bom ter todas essas pessoas levantando as mãos em resposta à minha oferta. Sun Yeong e os outros de outras guildas continuaram a olhar para mim com expressões absurdas. Vou começar a trabalhar amanhã. É uma tarefa simples, então você só precisa chegar às 9 horas da manhã de amanhã. Sim, está bem. Nesse ponto, Sun Yeong parecia ter ficado envergonhada com o que ela acabara de dizer. No entanto, sua expressão também indicava que ela não acreditava totalmente em mim. Não importava se ela acreditava em mim ou não. Enquanto acariciava o cabelo de Jung-Yan, este parecendo um pouco alerta à presença de Sun Yeon, e se virava sem se arrepender, ela silenciosamente se aproximou deste lado e muito lentamente abriu a boca para mim. Bem, o que devo dizer? Não sei o que fazer, mas... Obrigado pelo trabalho. No entanto, não consigo entender por que você é grata. Não há necessidade de ser grata. De qualquer forma. Ponto. Não haverá muita diferença. O que você está falando? Eu te disse antes. O que? Foi você quem os domesticou. Não importa se essas pessoas foram domesticadas por Sun Yeong ou não. O que importava era que ela eventualmente pensaria que sim. Regressor Instruction capítulo 54. O que você está pensando? Não estou pensando em nada. Honestamente, eu só quero mostrar a você que o que eu disse está certo. Eu não pude evitar neste ponto, eu ri. Dinheiro. O simples fato de ter contratado todas essas pessoas provou ser bastante problemático para mim financeiramente. O catalisador que estava ganhando com minha alquimia agora era inadequado para uma folha de pagamento contínua. Eu não estava em uma situação problemática no momento, mas sabia que poderia ter usado o dinheiro para coisas melhores. No entanto, também achei essa situação um evento ideal para conduzir testes clínicos de forma muito barata e sabia que o sentimento de presunção de provar que Sun Yeong estava errada valeria o dinheiro. Afinal, os benefícios para os negócios podem ser encontrados em muitos aspectos. Por que eu tive que ir tão longe para quebrar sua linha de pensamento? Pode-se perguntar. Isso porque esse era o meu plano de recrutá-la para o partido. Estou neste lugar há 3 anos. Há 2 anos comecei a ser chamada de Santa dos Abandonados. Comecei como um membro do templo, não um clã ou guilda, e depois de deixar o templo, continuei a me dedicar a atividades voluntárias. Tenho rejeitado ofertas de grandes guildas ou clãs de pequeno e médio porte por 2 anos. Esta foi sua brilhante história de fundo. Apesar de ser capaz de percorrer o curso de elite como eu, ela ainda escolheu o caminho para o templo. Por causa de sua educação, eu sabia por que ela havia escolhido viver uma vida assim. As pessoas que se consideravam santas dos abandonados tinham como missão final aliviar os pobres de seus sofrimentos. A prova disso se manifestou em Sun Yeon, pois ela havia recusado quaisquer contratos ou tratados com quaisquer guildas ou clãs por 2 anos. Eu não conseguia nem imaginar quantas ofertas ela deve ter recebido em sua vida. Claro, algumas das ofertas desesperadas podem ter incluído ajuda em grande escala para os pobres. No entanto, ela recusou até mesmo, e o motivo era bastante óbvio. Era porque ela achava que tinha que fazer isso sozinha. Honestamente, eu não sabia por que ela tinha tanto apego a essas pessoas quando ela mal as conhecia, mas eu não conseguia achar que me importava com isso no momento. A primeira tarefa era separá-la dos pobres. Olhando para o futuro, pude ver pessoas que estavam trabalhando muito duro em suas tarefas. Alguns também pareciam bastante motivados. Achei que talvez meu plano fosse arruinado, mas não me sentia preocupado no momento. Há pessoas nas favelas que ainda não encontraram trabalho. Você não vai contratá-las. Apenas espere.
Eu irei quando chegar a hora certa. Você tem mais alguma coisa a dizer? Este é apenas um trabalho simples de mover pedras. O tempo estará um pouco quente por causa do sol, mas será uma gota de suor valiosa para eles depois de muito tempo. Vendo aqueles que sentem o verdadeiro valor do trabalho, sinto que quero me juntar a eles na movimentação de pedras. Parece uma provocação. Você está enganado. Claro, não parecia que ela ficou do meu lado muito bem. Se eu estivesse no lugar dela, também não gostaria de mim mesmo. Eu era um homem que desafiava seus valores. Isso, é claro, mudou a situação a meu favor. Meu método foi eficaz porque era uma abordagem totalmente diferente de como a maioria das pessoas normalmente abordaria Sun e Yong. O que diabos você quer dizer com que fui eu quem os domesticou? Literalmente. Todas essas pessoas são capazes de trabalhar, elas simplesmente não querem. Você não consegue ver que eles estão trabalhando agora. Eu posso ver o que está acontecendo na minha frente muito bem. A questão é: você pode. O que? Na cidade livre de Lindell, esse tipo de trabalho é generalizado. Embora, sim, seja um pouco perigoso. Claro, é inegável que trabalhar comigo é benéfico, mas existem muitas coisas semelhantes neste tipo de trabalho. A região oriental passou por um redesenvolvimento, e a rede está procurando os trabalhadores manuais necessários para fazer a torre desta vez. Não só isso. Você sabia que atualmente há uma construção em grande escala acontecendo perto do tutorial? Talvez até essas pessoas saibam. Ponto. Dê-lhes motivação para começarem a trabalhar hoje. Eles queriam provar que não eram porcos preguiçosos. Você pode querer recuar um pouco para que suas verdadeiras cores brilhem. Então, eles estavam agitados. Eles provavelmente não perceberam isso, pois eu os irritei de uma maneira positiva em vez de negativa. Bem, eu ainda continuo com o que disse. O que? A natureza humana não muda tão facilmente. Eles podem estar motivados agora, pelo que você e eu podemos ver. Mas isso não vai durar nem um mês. Essas pessoas acabarão sentindo falta de andar nas favelas em vez de trabalhar duro sob o sol. Eles sentirão falta dos artigos de emergência gratuitos que recebem em vez de trabalhar para seu sustento. Ninguém quer sentir a dor e a exaustão de trabalhar sempre. Eu sei o que você está pensando, mas você está errado. As pessoas podem mudar se quiserem. Então, e quanto ao meu raciocínio de que a santa dos abandonados os mudou? No final, eles são apenas cães que se alimentam de pessoas comuns. Você. Eu fui longe demais. Eu podia ver Sun Yeon tremendo no local e, francamente, eu podia sentir um tremor do medo correndo pela minha espinha. Seus grandes olhos começaram a se encher de lágrimas. Pensei se estava empurrando uma garota que não sabia de nada, mas também achei que esse tipo de estímulo era necessário. Embora ela acreditasse que eu estava errado, plantei com sucesso as sementes da dúvida em sua mente. E se as palavras daquele homem forem verdadeiras? Mesmo se essas pequenas dúvidas surgissem, uma mulher que servisse aos outros e buscasse valor estaria arruinada. Nossa querida santa aqui parecia um pouco fraca. Não vai funcionar da maneira que você pensa. É a arrogância e a justiça própria que incentivam essas pessoas a fazerem seu trabalho. O mundo nunca funciona da maneira que você deseja. Eu não sei sobre isso. Apenas espere. Eles mostrarão suas verdadeiras cores e você terá um motivo para pensar de forma diferente depois. Existe alguma razão para pensar assim? É uma parte que pode ser vista tão obviamente quando você tem um ponto de vista realista. Em seu silêncio, comecei a falar novamente. Ponto. Você já ouviu falar do efeito azarão? Ponto. É uma palavra que se refere ao erro básico de distinguir uma pessoa boa de uma pessoa má pela diferença de força. Ponto. Em suma, ser pobre não significa automaticamente que você é uma boa pessoa. Ponto. Talvez ele seja apenas uma pessoa simples e gentil na sua frente. Brincar de vítima é obviamente a melhor abordagem quando se trata de indivíduos mais fortes e de coração mole. Mas eles também são causadores de algum lugar. As favelas não são um paraíso onde vivem os anjos. Ainda faz parte da sociedade em que vivemos. Uma sociedade onde todos os tipos de coisas sujas e inacreditáveis são comuns. Se as sociedades são como você pensa, está podre. Onde os humanos estão, sempre há conflito. Se você não consegue acreditar, recomendo uma pequena experiência. O que? Você tenta ser pobre também.
Não na posição de um santa que os salva, mas para viver na mesma posição que os pobres. Então, haverá algo para sentir. Por que você não experimenta por uma semana? Não, apenas um dia será o suficiente. Eu não posso. Eu sei com o que você está preocupada. Você está preocupado com as pessoas que podem estar com fome sem você. Mas não há problema em desaparecer por 1 ou 2 dias. Você não tem amigos maravilhosos que o seguem neste tipo de serviço. Claro, seus amigos são o tipo de pessoa que só vai por sua causa. Com sua hesitação, levantei uma sobrancelha desafiadoramente e sorri. Ou você simplesmente não está confiante. Você está certo. Eu não estou. Faremos os preparativos aqui. Você realmente. Você é uma pessoa nojenta. O que é que foi isso? Você não consegue responder com mais confiança. Se eu respondo com confiança ou não, não importa. Você os está tratando como animais de zoológico. Vai responder. Você não vai responder. Ambos são importantes. Você acha que esta é uma oportunidade de ajudar os menos capazes. Você está certa. Você vai se arrepender disso. Eu não sei. Será você, não eu, que vai acabar se arrependendo. Ver Sun Liong mordendo os lábios em dúvida e se virando foi o espetáculo. Eu sou tão ingênua. Eu podia ouvir suas funções cognitivas girando. Certamente, manter esse tipo de ingenuidade em tal lugar foi uma bênção, principalmente para quem veio da Terra. Olhando para trás, para a cena diante de mim, eu ainda podia ver as pessoas se esforçando ao máximo para trabalhar duro, o suor escorrendo por seus rostos enquanto moviam as pedras. Ei! Eu não acho que posso transferir isso. Teremos forças suficientes se todos se reunirem. Sim. Ei, Kim. Venha, rápido. Vou terminar isso e ir embora. Assim que Sun Liong se afastou, Jungayan correu preocupada para o meu lado. Seu abraço rápido me fez sentir um pouco melhor. A julgar pelo caderno que segurava em uma das mãos, parecia ter trabalhado muito no trabalho que lhe fora confiado. Opa! Você está indo bem? Sim, eu estou. Vamos ouvir o que você tem a dizer? Sim. Então, o O teste no 13 parece um pouco indefeso. Acho que ele ficou com raiva mais do que algumas vezes. Os números 7 e 8 pareciam estar trabalhando duro. Eu ouvi um barulho alto de dentro um pouco mais cedo. Esse era o número 56 sublinhado e o número sublinhando 75. Parecia que algo aconteceu entre eles durante o trabalho. Não prestei atenção o suficiente, sinto muito. Não, basta saber que existe um problema. Que tal o número 38? Ah! O número 38 sublinhado estava flutuando. Ele não parecia motivado o suficiente para continuar. Ele também disse que desistiria em breve. Os números 93 e 95 concordam com as palavras do número sublinhado 38. Ah! Eu gosto disso. É um bom resultado. Sim. Tive dificuldades, mas graças a você, meu trabalho ficou mais fácil. Tudo bem, opa. E apenas no caso. Existe algum tipo de magia que pode mudar a aparência de uma pessoa? Sim, existe. Será o suficiente para mudar um pouco a cara com magia? Será difícil de fazer? Ah, acho que é possível fazer. Mas por quê? Acho que deveria mostrar a uma princesa que não conhece o mundo como as pessoas sujas vivem. Jungayan começou a sorrir com minhas palavras. Eu entendo o que você quer dizer. Regressor Instruction capítulo 55. Por alguma razão, só de pensar nos cenários anteriores que ocorreram fez todo o meu corpo tremer. Eu não estava com raiva. Apenas achei difícil de entender. Eu não estou errada. Claro. Era natural querer ajudar as pessoas. Ele não sabe de nada. Ninguém morava nas favelas porque queria ou escolheu. Cada uma dessas pessoas tinha suas próprias histórias tristes para contar. Alguns não foram contatados por guildas ou clãs, enquanto outros foram impedidos de caçar no passado. Alguns foram levados às ruas por causa de familiares doentes, enquanto outros simplesmente não conseguiram encontrar trabalho. Em outras palavras, a sociedade os conduziu a este lugar. Lindell, o Império Sagrado. Não, este continente inteiro está errado. Esta era uma sociedade que não sabia cuidar dos fracos. Era uma comunidade egoísta. Embora prometessem benefícios de bem-estar para a maioria de seus cidadãos, os pobres não os recebiam.
Neste continente, onde as pessoas só trabalham pelos seus interesses, alguém tem que dar um passo à frente. Vai ser perigoso. Não, não será perigoso. Bem, como santa, você tem a liberdade de escolher como pensa. No entanto, seria bom ter um mínimo de dispositivos de segurança. Não sei quando e como algo vai acontecer. Por que você acha isso? Em vez disso, quero perguntar por que você não pensa o mesmo. A razão pela qual você não me entende é porque você não está olhando para eles corretamente. Minha resposta é a mesma. Em vez disso, é você quem não está olhando para eles de maneira adequada. Não existem apenas aqueles que são pobres e precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda são aqueles que tentam se levantar, não aqueles que estão deitados. Não quero mais ouvir esse tipo de conversa. Sim, sim, tudo bem. Eu irei parar. Então, vou apenas sair como você disse. Quero que você cumpra o que prometeu. Sim. Independente da resposta. Certamente, adeus. Nem vale a pena responder a ele. Mesmo que eu aceitasse sua oferta e agisse como uma das pessoas da favela, nada mudaria. Eu nem mesmo tive que responder a uma oferta tão pouco divertida. Mesmo assim, eu tinha um motivo para querer entrar sozinha nas favelas. Eu não estava errada. Eu queria provar para aquele homem que não estava errada. Certamente havia uma diferença entre simplesmente observar a distância e respirar e viver com eles. Havia um casal de idosos que me agradeceu enquanto chorava por ajuda, e uma criança me arrancou algumas flores em troca da minha ajuda. Eu tinha visto tantas coisas que este homem não viu por quase 2 anos. As pessoas e eu passamos muito tempo nos comunicando e conversando. Conforme continuei a dar um passo à frente, pude sentir lentamente a atmosfera ficando mais escura. O que estava errado? Sempre andei por essas ruas e estava muito familiarizada com elas, mas podia sentir que algo havia mudado. Era a hora do dia para comer, mas ninguém perambulava abertamente pelas ruas. Este lugar é sempre o mesmo. Eu podia sentir o cheiro familiar e desagradável das favelas enchendo minhas narinas, mas eu já havia me adaptado a ele, então isso não me incomodava mais. Enquanto continuava andando, as pessoas indefesas que sempre ajudei apareceram. Alguns deles estavam conversando, e o resto apenas olhando ao redor da área. As pessoas que cuidam de seus filhos chamaram minha atenção, assim como os amantes que caminhavam de braços cruzados. O homem estava pelo menos certo nesse aspecto. Este também era um lugar onde as pessoas viviam, embora sem instalações convenientes, sem restaurantes decentes e sem casas decentes. Bom, conforme eu avancei um pouco mais, uma multidão de pessoas chamou minha atenção. Esta é a praça. Não pode ser considerado um quadrado decente. Era um campo vazio sem nada, e era apenas chamado de praça porque era um espaço onde as pessoas naturalmente se reuniam. Em outras palavras, é um espaço simbólico que os pobres chamam de abrigo. Conforme eu calmamente me acomodei de um lado, um rosto familiar chamou minha atenção. Este era um dos homens que aquele homem contratou. Eu não sabia por que ele estava aqui, deveria estar no trabalho, mas talvez algo tivesse acontecido. Quando eu estava olhando em volta tão silenciosamente, uma voz alta começou a soar em meus ouvidos. Kim, por que você não saiu hoje? Sim, por que você não fez? Porque aquele cara me contratou. Ah, entendo. Então. Foi muito difícil. É apenas mover pedras, mas de alguma forma eu sinto que não combina comigo. O que? Você não disse que começaria sua vida de novo agora? Sim, eu disse isso, mas eu realmente não gostava de trabalhar lá. Eu pensei sobre isso e não senti diferença se eu trabalhava lá ou comia a comida dela aqui. Se alguém que ela conhece te ouvir, tenha cuidado, cara. Ouça. Eu não acho que irei hoje. Eu sinto que estou enlouquecendo por trabalhar para nada. Não vi a santa hoje. Ela ainda está vindo. Faz sentido que o santa esteja doente. Pode ser naquele dia. Não importa o quanto ela seja uma sacerdotisa, ela ainda é uma mulher. Ela provavelmente está em seu ciclo mensal natural ou algo assim. Isso faz sentido. O que? Piscando, apurei meus ouvidos para ter certeza de que estava ouvindo. Eu mal conseguia compreender as palavras que eles pronunciavam tão casualmente. Ah! Bem, isso é uma merda. Vou ficar com fome e morrer. Também estou com muito sono. Bem, então, essa é uma expressão que não vejo há algum tempo. Ah!
Depois de cobrir rudemente o rosto com uma das mãos, o homem que deveria ter saído para trabalhar saiu da praça. Eu não sei por que eles foram embora. Eu apenas senti que não deveria ficar lá. Para ser precisa, era porque eu não queria mais ouvir a conversa deles, mas não podia me dar ao luxo de pensar sobre todas essas coisas de uma vez. Você os domesticou. A voz do homem veio à minha cabeça. Como se suas palavras tivessem conjurado um feitiço mágico, comecei a perceber coisas que não tinha notado antes, enquanto continuava a caminhar mais fundo nas favelas. Vou fazer barato para você. O cheiro do dinheiro é incrível. Amantes que andam de mãos dadas não parecem mais amantes. Com horror, percebi que se tratava de um homem de meia-idade e prostituta. É só isso? Sim, desculpe-me. Os pequeninos estão faltando. Ah! Acontece que o homem que pensei estar cuidando das crianças não estava cuidando delas. Os vagabundos da rua se afogavam em rum barato e as vozes que ouvi criticavam alguma coisa ou alguém. Alguns homens também assediaram mulheres. Ei! Uma infinidade de palavrões também ecoam em cada esquina da rua. Parece tão natural para eles pronunciarem tais palavras. Era o mesmo cenário em todos os lugares que eu fosse. Pessoas que eu pensei que conhecia acabaram tendo personagens e personalidades completamente diferentes. No entanto, quando esse pensamento veio de repente, meus nervos começaram a me puxar. E se o homem estiver certo? Se eu estiver errada? E se o que eu vi fosse apenas parte das favelas e o que ele viu fosse tudo? Fui eu quem não conseguiu ver tudo com clareza desde o início. Meus pensamentos estavam confusos. Eu não tinha visto esse tipo de coisa antes. Quando estava em posição de ajudar essas pessoas, não as notei de todo. Eles seriam os causadores em algum lugar. O homem estava certo. Mesmo aqueles que eu pensava que eram fracos acabaram sendo assediadores de outras pessoas. Até agora, eu estava com raiva de mim mesma porque sempre estive acima deles. A razão de eu não ter sido vítima desse tipo de tratamento até agora era que um grupo de pessoas fortes me cercava com roupas boas. Porém, esta era uma situação diferente. Eu havia assumido a forma de outra pessoa. Naquele momento, percebi por que aquele homem disse que essa tentativa poderia ser perigosa. Eu tenho que ir voltar. Com esse pensamento em mente, fiz menção de me virar, mas uma voz sinistra atrás de mim me fez congelar. Se você não quer ser esfaqueada, não se mova. Calafrios percorreram minha espinha. O que me deixou mais ansiosa foi a presença da lâmina que senti nas minhas costas. O que você quer de mim? Foda-se. Com isso, fiquei em silêncio. Você achou que não saberia que era uma menina se estivesse firmemente envolvida em um capuz como aquele? O que? O que você planeja fazer? Você está perguntando por que você realmente não sabe? Eu duvido disso. Isso. Não faça isso. Você sabe como é perigoso vagar sozinho em uma noite como esta. Por favor. Eu não vou te matar, tenha certeza. Eu tenho outros planos para você. Podia entender aproximadamente o que estava acontecendo, mesmo com a lâmina fria apontada ameaçadoramente para minhas costas. Eu sabia que poderia facilmente ter dito um feitiço para me salvar, mas minha boca se recusou a pronunciar as palavras. Foi uma situação muito inesperada e minhas pernas tremeram na primeira situação. Quando fiquei algum tempo sem me mexer, o homem atrás de mim deu um soco forte. Ah! Fui jogada de lado com a força exercida e não pude deixar de ofegar. Antes mesmo de tentar me levantar, senti uma mão forte segurando meu cabelo. Embora eu estivesse revirando os olhos desesperadamente por ajuda, os homens que apareciam estavam olhando para mim como se achassem todo esse espetáculo divertido. Por favor, ajude. Eu podia ver rostos que conhecia. Ajudei alguns desses homens com artigos de primeira necessidade. Essas eram as pessoas com quem conversei e conhecia. Claro, pensei que eles iriam me ajudar. Certamente eles sabiam o quão errado isso era. No entanto, nenhum deles estava tentando ajudar. Eles estavam evitando meu olhar enquanto tentavam não rir, o tempo todo apontando o dedo para mim. Todas as reações que mostraram foram as mesmas. Não faça isso. Por favor, me salve. Um punho atingiu minha barriga. Eu não conseguia nem gritar de dor por causa do medo imenso que estava sentindo. Quando tentei proferir um feitiço divino, um grande punho tremeu ameaçadoramente na minha frente. Ah! Ponto. Não faça isso. Alguém,
Por favor, ajude. Por favor, ajude. Todos os caras aqui querem o mesmo que eu, e você pede ajuda a eles? Você é nova aqui? Ah não. Você veio aqui sozinha, sem saber o quão perigoso é. Você é totalmente ignorante. Pelo que ele disse, eu sabia que ele não estava se referindo às favelas inteiras. Percebi que o homem estava simplesmente falando sobre o lado oeste da área. Eu não conseguia entender porque essa área era um lugar que não deveria ser acessado. Era um lugar onde sempre ficava por perto durante meus dias de voluntariado. Antes mesmo de eu organizar meus pensamentos, um grande rosto apareceu bem na minha frente. Acho que posso te vender por um bom preço. O homem que havia falado exibia uma queimadura perceptível no rosto. Parecia que não havia recebido a medicação adequada. O fedor de sua boca e corpo me deixou enjoada. Uau! Ela parece enojada com você. Ah, ele não. Mais uma vez, minha cabeça girou. A dor começou no lado esquerdo da minha bochecha. Você está com nojo de mim? Ah! Responda-me. Eu sou nojento. Por favor, me salve. Eu vou morrer aqui. Você vai parecer mais nojenta do que eu no futuro, tenho certeza. Não tenho um estômago tão fraco agora. Será bom se divertir com você primeiro, antes de vendê-la. Ajude-me. Por favor, ajude. Senhorita, não sei por que fica pedindo ajuda. Quem você acha que pode te ajudar aqui? Se precisar de ajuda, você deve ir ao vigilante do clã próximo e pedir ajuda. Ninguém entre nós aqui vai te ajudar. Por favor. Que vadia estúpida. TSK. Ajude-me. As pessoas que se aglomeraram ao nosso redor exibiam expressões de inimigos. Ninguém parecia estar planejando me ajudar. É perigoso. Não, não. Eles seriam os causadores em algum lugar. Ponto. Ajude-me. Alguém, por favor. As pessoas que precisam de ajuda são aquelas que tentam se levantar, não aquelas que estão deitadas. Ponto. Eu sinto muito. Por favor, me ajude. Foi você quem os transformou em porcos preguiçosos. Ponto. Me salve. Eu sinto muito. Por favor. Ah, pare. Pare. Então o que eu disse, santa? Só porque alguém é pobre, não significa que seja bom. Ah. Quando virei minha cabeça, vi o rosto que mais odiava. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.